nosso mini treinamento é exatamente sobre a experiência espiritual. Nós fluímos nessa cadeia, né? A gente começa com o plano horizontal, com a engenharia civil e geotécnica, né? Mas já uma visão holística cristã de como se relacionar com as pessoas. Depois nós vamos para a questão administrativa, né? Contador, contrato, fluxo de caixa, carteira, os cronogramas, contas a pagar, receber, enfim. E depois a gente vai para a terceira parte, que é a mais importante, que ilumina e integra as duas outras, que é essa experiência da vida espiritual. E ao longo desses 35 anos, nós tivemos essa experiência, mudando toda hora mesmo, né? o nosso fazer, né? O nosso empreender. É por isso que eu chamo empreendedor geotécnico, que estão verdadeiro produtivista. E aí tem um destaque como orar. Como orar não é como a religião fala, né? Ficar repetindo frases, mas sim um relacionamento constante com o Espírito Santo que habita o coração do novo nascido. Bom, mais do que eu falo, tudo sempre que eu falo da vida espiritual, do que eu também estou estudando aqui, né? Eu estou na academia também, treinando a vida espiritual. E para isso eu sempre venho com um vídeo, né? Onde que a gente possa estar trazendo aqui uma espécie de um convidado, né? Através dos vídeos do YouTube, de quem sabe muito mais do que a gente. Eu sempre falo assim, que a gente tem que perguntar para quem sabe mais, né? Então, tá aí, estou perguntando para quem sabe mais. Estão dando continuidade desse vídeo. No pleno conhecimento de para que, verso 6, a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento, a mesma palavra que lemos lá em Filipenses, epignose. A comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós. Agora, me permita alterar essa tradução aí para um sentido mais claro. Por causa de Cristo. A versão revista atualizada coloca para com Cristo. A ideia mais precisa é por causa de Cristo. Então vamos entender o que está sendo dito. Paulo está dizendo, Filemon, oro por você, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente. Nós podemos ter uma comunhão muito ineficiente. Uma comunhão de pipoca, uma comunhão de churrasco, uma comunhão social, uma comunhão seja do que for. Nem devíamos usar essa palavra comunhão, né? Devíamos dizer, irmão, vai lá em casa, vamos comer um churrasco junto. Seria melhor do que dizer, vamos ter uma comunhão e chegar lá só comer o churrasco sem comunhão, né? Como ocorre frequentemente. Então nós chamamos muita coisa de comunhão que não tem nada a ver com comunhão. Então Paulo ora por Filemão dizendo que a comunhão da tua fé se eficiente. Que palavra importante. Quanta comunhão ineficiente nós temos, irmãos. Comunhão de tagarelice, comunhão que não acrescenta nada, comunhão de palavras vãs, comunhão de política, de economia, comunhão de time de futebol. Quanta besteira. E nós não somos edificados em nada. Não é verdade? Paulo orava para Filemão para que isso não ocorresse. Não significa que não se possa falar nesses assuntos, mas significa que não é isso que está no nosso coração. Quando nós sentamos numa mesa, não é isso que nos comove. Não é? Que seja assim. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente, não ineficiente. Como a comunhão da fé do Filemon se tornaria eficiente? Através, segundo, o pleno conhecimento, a epignose. Conhecimento do quê? De todo bem que há em nós por causa de Cristo. Está bem claro agora o versículo? Irmãos, quanto bem que há em nós por causa de Cristo? Você quer saber? Estude a sua Bíblia. Há muito bem em nós por causa de Cristo. Aliás, todo bem que há em nós é por causa de Cristo. Não é? Então, a comunhão da nossa fé é eficiente
quando nós compartilhamos todo o bem que há em nós por causa do nosso Cristo, nosso Senhor. Então é uma comunhão eficiente. Edificamos uns aos outros, aconselhamos uns aos outros, advertimos uns aos outros, corrigimos uns aos outros, encorajamos uns aos outros. Essa é uma comunhão eficiente. Sabe, irmão, não sei se você vai concordar comigo, certo? Obviamente, tem toda a sua liberdade, mas me permita fazer a minha avaliação. Mais de 50% da comunhão dos santos é ineficiente. A comunhão social, a comunhão de coisas, de assuntos, e assuntos, e assuntos que não têm fim. Comunhão que não edifica, comunhão ineficiente. Não é mesmo a comunhão bíblica. Tem seu lugar, tem lugar na amizade, tem lugar num bate-papo, seja lá o que for, mas não é a comunhão que Paulo está se referindo. Compreende, irmão? Então, que o Senhor nos ajude a nos afinarmos mais nessa comunhão. Se Cristo e suas verdades, sua glória, suas perfeições têm sido contempladas por nós, meus irmãos, servo do Senhor, Austin Sparks, disse certa vez assim: se Cristo é meu tema, minhas mensagens são inesgotáveis. Mas nós temos muitas palavras e pouca mensagem, porque Cristo não é nosso tema. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo bem que há em nós por causa de Cristo. Que lindo versículo. Sabe como às vezes, olhando esse versículo, eu imagino? Uma enciclopédia de 30 volumes. Aí você pagou, antigamente tinha vendedor que batia na porta para vender umas coisas dessas. Barça e outras, né? Você comprava aquele elefante branco, não sabia o que fazia com aquilo, né? Então você assinava o recibo lá e ia esperar aquela coisa vir pelo correio, né? E vinha aquela enormidade. Você punha na estante assim, enchia a estante, né? E ninguém lia nem o primeiro volume, né? Dos 30 que tinha. Então, isso é o que o versículo 6 diz. Que a comunhão da nossa fé, ela se tornará eficiente na medida que essa epignose for crescendo. Pleno conhecimento. Então, tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4, tomo 5. Todo bem que há em nós, por causa de Cristo. Que maravilha, né? Da mesma maneira, pelos filipenses, ele orou assim: que o vosso amor aumente mais e mais. Paulo quer que eles cresçam em amor, mas para eles crescerem em amor, eles vão precisar crescer em conhecimento. Aumente mais e mais em pleno conhecimento. Não é amor, aumente mais e mais em afinidades, em simpatias. Compreende? Mas é aumente em pleno conhecimento. Só assim nosso amor pode aumentar, querido irmão. Mesmo. Então, aí está uma ilustração em Filemon do que Paulo orou em Filipenses. Vamos voltar lá, onde nós estávamos. Filipenses 1, 9. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento, e tem outra palavra, também vamos considerá-la. Toda percepção. Que palavrinha bonita e importante é essa. 1 João 2,20, você conhece certamente esse verso, diz assim: vós todos possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Mas a palavra lá não é gnose, que é a palavra para conhecimento no grego, é outra palavra. É a palavra para percepção. Então o que João está dizendo é: vós todos tendes unção do santo, e todos tendes percepção. Sensibilidade é a palavra. A mesma expressão, embora não seja a mesma palavra, Paulo usa aqui a expressão correlata, então, nesse verso 9. Que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento, que é a palavra epignose, e toda a sensibilidade, ou toda a percepção. Você vê que interessante o caminho da experiência espiritual que Paulo está traçando para nós aqui? O alvo é amor. Ele já disse em outra carta, o amor é o vínculo da perfeição, não é? O fruto do Espírito é, número 1, amor, que resume todo o fruto. Então esse é o foco, sempre será o foco. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Mas o maior deles é o amor. Então que o vosso amor aumente mais e mais, mas ele está traçando o caminho. Não vai aumentar se vocês não crescerem no conhecimento de todo o bem que há em vós, por causa de Cristo, como já explicamos. E também não vai crescer se vocês não crescerem em sensibilidade, em percepção. Como nós precisamos disso no corpo de Cristo, queridos irmãos. Bom, senhores, fantástico, né?
Eu escuto as coisas dezenas, às vezes, de vez, e cada vez. As coisas da Bíblia são assim. Você lê, estuda e vai tendo revelações, e cada vez é uma revelação e vai mudando. A gente muda em função dessas revelações. Porque é uma revelação, a gente recebe aquilo como uma certeza, e essa certeza então muda a gente, que é uma coisa que a gente não sabia, e muda a gente. Então por isso que a Dynamis, né, a minha pessoa e agora a academia, a gente está toda hora em metamorfose, em mudança constante, em função do que estamos estudando, em função do que nós estamos vivenciando, e tudo isso com o relacionamento com Cristo, com o Espírito Santo. É isso que é o orar. Orar é 24 horas, é ter sempre presente Jesus Cristo como nossa cabeça, a habitação do Espírito Santo, e a gente for fazendo essa moldagem diária, né? Então, até amanhã, às 6 horas da manhã, com o nosso mini treinamento. Muito obrigado. Tchau, tchau.